Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje, com muita alegria, estamos gravando esta preleção doutrinária para o Centro Espírita Arapari, em Itabuna, na Bahia, e queremos agradecer o convite especial da senhora Ruth e também de Giovano, em nome de quem nós congratulamos todos os nossos amigos queridos dessa cidade e fiquem com o nosso fraternal abraço, com votos de muita paz. Hoje nós falaremos sobre o tema convivência feliz é um alimento para a alma. É uma frase pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que consta na obra Vidas Vazias, da nossa veneranda instrutora, que veio a lume agora, em março de 2020, com uma sugestão da senhora Ruth, que a gente fizesse algum comentário com respeito a este tema. Mas antes de começar, como é hábito nas nossas apresentações, nos nossos estudos, encontros espíritas, vamos fazer uma prece, rogando ao alto que nos inspire e que nos abençoe. Senhor Jesus, nós buscamos agora aquietar as nossas emoções e pensamentos, elevando-os até vós, recordando da antiga Galileia, quando estivestes conosco, convivendo entre as criaturas tão necessitadas do vosso amor, do vosso carinho, do vosso esclarecimento. Ainda hoje, Senhor, passados mais de 2000 anos, o quanto ainda temos necessidade de vós, do vosso amparo e da vossa misericórdia. Vem ter conosco, então, qual modelo e guia inesquecíveis, a fim de que possamos nos incentivar, nos estimular à caridade, à fraternidade, ao amor ao próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos envolva na sua santa paz. Que assim seja. Meus amigos, o livro Vidas Vazias veio a lume em 9 de março de 2020. E Joana de Ângeles, já na introdução desta obra, nos fala sobre esse excesso de tecnologia e libertinagem, por assim dizer, moral. Nós andamos muito perdidos com a necessidade de nos voltar para esse guia indistinto, tão esquecido por nós. Não que a tecnologia seja algo ruim, pelo contrário, é um recurso poderosíssimo, mas que muitas vezes nós não sabemos como dirigir, como direcionar, como bem utilizar. Passamos a volúpia dos prazeres até a exaustão, como se tivéssemos uma sede e uma fome que procurássemos aplacar nos excessos do gozo indistinto. Nós padecemos com ideias mentais, ações mentais, muitas delas frívolas, perturbadoras. Uma variedade de ideais e de atitudes que poderiam nos enobrecer, nos edificar, nos trazer paz. Não a paz oferecida pelo mundo, a paz dos medicamentos psiquiátricos, que também são recursos muito bons, mas que têm sido utilizados de forma indistinta para aplacar as nossas dores da alma. Quando eles são prescritos por médicos que sejam sérios, que estejam verdadeiramente preocupados com a saúde integral do ser humano, que façam parte de um tratamento sistêmico, de um tratamento multifacetado, pode inclusive preservar a vida e promover a verdadeira saúde.
mas quando utilizados por automedicação, num complexo de overdose, podem até levar à morte, uma morte precoce, uma morte indesejável. Com tanta variedade de caminhos para seguir, nós parecemos ter dificuldade para escolher qual o melhor caminho, aquele que vai nos dar a verdadeira felicidade. Então, com tudo isso, com tantas chances para escolher, nós observamos que o ser humano veio se esvaziando do desejo de servir. Passamos para um momento em um lugar de acomodação social. E o mercado da ganância, feito por gananciosos, por talvez direcionadores de mentes que não tivessem bases muito fortes da filosofia moral, que há muito nos anima, a filosofia moral cristã, nós vemos graçar um grave desinteresse pela ordem, pela disciplina, pelo estudo, pelo mérito. E assim, temos visto comportamentos extravagantes. A vida humana, com o seu sublime objetivo de amar, tem sido desmerecida e temos nos tornado objetificados, como se o relacionamento perfeito fosse aquele que passasse por uma seleção. E hoje existe um termo muito em voga nas relações que é o match. E aí nós passamos a esses produtos de prateleira, como se os seres humanos pudessem ser tipificados. Cor dos olhos, cor da pele, gostos, afinidades, e aí a gente selecionasse, como num aplicativo, aquelas pessoas que tivessem mais pontos em comum com os nossos interesses. Da mesma forma como a gente lê os ingredientes, né? Ou vê as características de um produto exposto no mercado. O que é que nós temos feito mesmo das nossas relações? Em que nós temos transformado mesmo as nossas convivências, como se o outro sempre estivesse ali para nos satisfazer. E todas as vezes que nós somos colocados em contato com o contraditório, com aquilo que está na contramão dos nossos interesses, o brilho do outro perde o seu brilho, perde a sua atração. Parece que nós estamos nos desacostumando à frustração. A gente estivesse sempre buscando uma forma de sempre a nossa vontade ser afirmada e reafirmada. E assim vamos desenvolvendo uma grande intolerância àquilo que é diferente, àquilo que é contraditório, o que hoje a nossa sociedade estabelece como o termo de cultura do cancelamento. Ou seja, todas as vezes que eu não concordo com uma determinada ideia, é como se eu buscasse advogados e testemunhas que advogassem ao meu favor e que estivessem do meu lado, por conta nem sempre de uma afinidade ou de uma sintonia, mas de comungarem da mesma opinião. E aí eu excluo quem não comunga da mesma opinião e posso, inclusive, fazer toda uma campanha, e essa campanha pode denegrir o outro, culpabilizar o outro e me colocar numa posição de vítima, de atacada, de perseguida. E aí é como se a gente fizesse uma campanha de ódio. Todos nós contra o outro, que me agrediu, ou não necessariamente, apenas que não disse aquilo que eu quis ouvir. Parece que a gente está perdendo interesse no ser humano e colocando mais o nosso interesse no ter, nas posses materiais, no brilho, na fama, no minuto de destaque social, nos likes, nos compartilhamentos, nas curtidas, nesse destaque, para que as pessoas parem um minuto e me vejam. E isso pode passar a ter mais importância do que anos de convivência.
anos de vida compartilhada com alguém. O que vale mais hoje? Palavras bonitas num print? Mensagens edificantes, pode ser, que eu compartilho, que eu difundo? Ou anos de vida que eu compartilho ao lado de alguém? Isso perdeu o valor? O propósito e o interesse pelo próximo, de auxiliá-lo no crescimento pessoal, perdeu o valor? Por que eu preciso descartar? Só porque eu decidi ir por um caminho diferente do outro? E esse tempo que eu passei ao lado do outro não vale mais a pena? Precisa ser deletado? Foi descartado e a vida que segue? Parece que a gente tem perdido o sincero interesse na contribuição fraterna. E é por isso que no capítulo 6º desta obra, Vidas Vazias, intitulado Convivência, Joana de Ângeles retoma este conhecimento. A convivência social na Terra constitui um significativo desafio, vai dizer a veneranda benfeitora. Cada criatura humana é um universo de experiências especiais. E são essas experiências que nos constituem. Às vezes a gente esquece. A gente acha que a gente vem pronto, principalmente nós espíritas. A gente sabe que nós não procedemos no corpo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos esse grande repositório das nossas experiências anteriores. As nossas reencarnações são solidárias. Mas às vezes esquecemos que passamos pelo período da infância. E no período da infância nós fomos mais moldáveis às impressões daqueles que foram os nossos cuidadores. Nós também tivemos experiências que nos marcaram com os nossos amigos de rua, com os nossos amigos da escola, com os nossos tios, com os nossos professores, com os nossos irmãos, com os nossos pais. E aí a gente que acabou colecionando momentos. E esses momentos são impressos por uma carga afetiva, emocional, que ainda hoje, de certo modo, nos governa, ainda que de uma forma inconsciente. E daí a importância da gente olhar para o nosso passado, olhar para quem somos hoje, investigar através dos traços do nosso inconsciente, das nossas crenças, das nossas convicções, do que a gente chama das nossas inclinações, sejam boas ou más, para saber o que nos constitui. E saber também se nós somos mais ou menos maleáveis, porque é a convivência com o diferente. Quanto mais diversificada for a nossa vida, em termos de experiências, em termos de pessoas e mentalidades diversas com quem a gente convive, mais a gente desenvolve aquilo que hoje chamamos de inteligência emocional. Por isso é interessante que a gente conviva. E quanto mais destituídos de um sentimento de colocar as nossas impressões sobre o outro, aquele desejo de poder a que se referia Alfred Adler, quanto mais destituídos de uma vontade de abusar ou explorar o outro, melhor. Mas é isso que a gente tem visto nos relacionamentos da sociedade do século XXI. Quando a gente dá um passeio pelas redes sociais, a gente vê as famílias perfeitas, como a gente até brinca, né? Propagandas de margarina, todos felizes e contentes ao redor de uma mesa, o pai e a mãe, que sempre deram as melhores impressões sobre os seus filhos, que sempre foram para os seus filhos o que conseguiram ser de melhor, e a gente entende esse esforço sincero de muitos, mas a gente sabe que a família, enquanto protótipo dessas primeiras experiências, e que mais tarde
será o exercício fraternal. A família como essas primícias da solidariedade que a gente vai desempenhar e expressar mais tarde, nem sempre é o modelo da moralidade. E não é por isso que ela perde o seu brilho. Ela mantém a sua importância, mesmo que ela não seja a melhor referência. A gente aprende em o Evangelho, segundo o Espiritismo, notadamente no capítulo 14, honrai ao seu pai e à sua mãe, que aos filhos não está definido a incumbência de julgar os pais, mas o dever da piedade filial. E tanto quanto menos obrigatória foi a missão daqueles que nos criaram, porque muitas vezes nós não somos criados pelos nossos pais biológicos, mas passamos pelas mãos dos outros, tanto devemos amor por aqueles, quanto menos obrigatória foi a missão de nos amar. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes a gente conserva mágoas. Às vezes a gente tem marcas que nos constituem, que nos acompanham no nosso desenvolvimento emocional. E a nossa maturidade psicológica, ela se dá muito em função dessas expressões, dessas dinâmicas relacionais pelas quais a gente passou. Imagina quando a gente tem lembranças, reminiscências, ou quando a gente tem expressões de abuso ou exploração, sobretudo na infância. Ou quando a gente passa já na fase adulta por expressões de manipulação psicológica, relacionamentos abusivos, extorsivos, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, experiências de perseguição, terrorismo, chantagem, de descarte. E aí a gente volta agora a citar a cultura do cancelamento para explicar. Porque alguns de nós nem sabemos o que é isso. É um termo novo, né? É um termo surgido nessa nossa sociedade, nesse século. A cultura de cancelamento é um termo que surgiu quando um usuário de mídias sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, presencia um ato que considere errado. E aí os exemplos são atualizados a cada dia. Seja uma discordância com uma sentença judicial, a gente não precisa mais ser advogado, ser jurista, ter conhecimento das leis para poder opinar. Muitas vezes a gente opina e vai entender depois. O senso comum tem um grande entendimento sobre as coisas, que na verdade é o uso da razão, e isso não é ruim. Mas às vezes a gente esquece que há uma diferença entre discernir e julgar. Para julgar, a gente precisa conhecer a matéria, conhecer aquilo de que se fala. Por exemplo, como é que eu vou opinar sobre um assunto como adultério, como estupro, como qualquer outro crime, se eu não tenho o conhecimento das leis? Ah, mas eu acho, o certo seria que, na minha visão, nem precisa ser entendedor para poder saber que isso é errado. Em algumas situações, principalmente daqueles crimes mais hediondos, de fato. Basta a gente lembrar que a lei divina está inscrita na nossa consciência. Então, aqueles nós que temos uma consciência mais ou menos lúcida, já sabemos ter uma opinião mais ou menos sensata. E isso nos oferece uma grande vantagem, uma grande importância. Algo que é muito relevante na nossa sociedade e que às vezes escasseia, que é o juízo de fato. O conhecimento do bem e do mal, discernir aquilo que é certo e errado, não de acordo com as nossas convicções pessoais, mas de acordo com a própria lei de Deus.
Lei de conservação, lei de reprodução, lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, lei de progresso, lei de destruição, as leis morais que a gente estuda na doutrina espírita, que está lá em O Livro dos Espíritos. Mas existe uma diferença entre juízo de valor, quando eu aplico os meus valores pessoais sobre a vida do outro. E aí, às vezes, uma orientação sexual, ela passa a ser concordante ou discordante de acordo com as minhas experiências, com a minha cultura, com o contexto social no qual eu estou imerso. E é aí que a gente começa a ter uma diversidade de opiniões. Então, um ato que alguém considere errado, e aí a gente registra, a gente tem essa grande facilidade hoje, né? Tem o celular, todo mundo hoje em geral tem celular. Esse celular tem câmera, a gente grava um vídeo como eu estou gravando este. Ou tira uma foto, registra uma foto e já posta na nossa conta nas redes sociais. E aí defende uma opinião contra aquilo que a gente chama de absurdo, injustiça. E aí marcamos empresas, nomes, marcas, que podem ser pessoas jurídicas, que representam uma imagem, ou podem ser também pessoas físicas, que têm um CPF, que têm uma história, que têm família, que têm uma reputação. Como uma empresa que também tem uma reputação, também tem uma imagem. E os danos à imagem podem ser irreversíveis. E aí esse denunciado, que pode ser anônimo, pode ser famoso, que pode ser uma autoridade, pode ser um influencer. Aliás, hoje nós podemos nos tornar influencers. Paulo de Tarso já era um influencer. Jesus nos disse que todos nós somos influencers. Um pouco de fermento que levê da massa toda. Será que a gente está lembrado? A gente se recorda desse nosso poder? Do poder que a gente tem de sugestionar? Eu, por exemplo, aqui estou, pelo menos temporariamente, de posse desse poder. De sugestionar aqueles que me assistem, que me ouvem. E essa gravação, olha, às vezes a gente não está lembrado disso. Essa gravação ela ficará para a posteridade, pelo menos até quando o YouTube permitir que esse material fique veiculado na rede. E aí, quando a gente considera um ato errado, a gente marca, registra aquilo, denuncia, e a depender do nosso poder de influenciar, tem pessoas que têm milhões de seguidores, isso amplifica o alcance da mensagem. Em questão de segundos, minutos ou horas, esse post é replicado milhares, milhões de vezes. E aí um fato passa a ser um fenômeno instantâneo. As menções a uma empresa ou a uma pessoa costumam precipitar atitudes sumárias. E isso acaba desgastando a imagem. Uma empresa tem, em geral, um corpo de advogados que a defende e um anônimo. E a estrutura psicológica daquele ser, que a gente sabe que é um espírito imortal, consegue suportar os ataques? Ataques de ódio, ataques contra a honra, mesmo que ela tenha a possibilidade de se defender. Aqueles que atacam estão dispostos a ouvir? E a opinião pública, que é tão variável? Será que nós sempre vamos contar com corações fraternos, corações evangelizados, dispostos a ouvir com isenção? Situações que podem ser ou não injustas, situações que nós discordamos,
E que aí buscamos outros que também discordem, para concordar com a nossa opinião. Isso pode gerar prejuízos financeiros, emocionais, morais, muitos deles irreversíveis. Tudo isso fruto da convivência. Veja como é complexo. Imagina se a gente não tivesse um guia, se a gente não tivesse um caminho, uma proposta, alguém para seguir. Seríamos quais folhas sussurrando ao sabor do vento. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde ir. Já dizia o famoso escritor. Então, meus amigos, no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que estabelece as leis morais, de acordo com a doutrina espírita, nós temos lá no capítulo 7º, Lei de Sociedade, a questão 766. Os bons espíritos respondendo a Kardec sobre a importância, a viabilidade, o fundamento da lei de sociedade, vão dizer: Deus fez o homem para viver em sociedade. Antes que algum de nós se levante e diga: mas eu não sou obrigado a conviver. Sim, somos. É o impositivo da lei divina. Somos obrigados a conviver com quem parte é uma escolha. Parte, a lei de ação e reação estabelece. Mas Deus não governa por violência. Ele é todo amor e bondade. Ele respeita a nossa vontade. Mas acima da nossa vontade, ele impõe uma lei que é todo misericórdia, que é todo justiça e que tem uma fatalidade, a nossa felicidade. Mas às vezes nós não sabemos reconhecer qual é a nossa felicidade. Então Deus age com correção, nem sempre na forma de um manjar, mas sempre do melhor modo para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. E aí, lá na frente, quando hayamos sofrido mais, quando a dor que é esta bênção, como diz o Espírito Amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, estiver nos bafejado, ao sabor das experiências vem a maturidade e caindo em nós mesmos, como o filho pródigo que decide retornar ao seio do Pai. Nós, então, vemos que Deus sempre teve razão. A gente que não sabia o que dizia, o que pedia, o que queria. Então, os bons espíritos respondem a Kardec, ainda nessa questão 766, que Deus não deu inutilmente o dom da palavra, a capacidade de nos comunicarmos, diferente de outros animais, dos insetos, que têm uma forma de comunicação química. Não foi inútil. E todas as nossas outras faculdades intelectuais necessárias à vida de relação. Porque a inteligência não é apenas cognitiva, não se resume pelos livros que li, mas pelo conhecimento gerado, pelas considerações, pelas reflexões, pelos raciocínios desenvolvidos a partir disso tudo. No prefácio da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, essa obra portentosa que fala sobre convivência, lá no prefácio, Emmanuel já falava sobre cooperação, que talvez seja uma das maiores consequências, dos maiores objetivos da convivência. Emmanuel diz que a contribuição de Estevão e de outras personagens
dessa história real apresentada, não apenas a história de Paulo de Tarso, mas a história de Paulo e Estevão. Emmanuel também diz que sem Estevão, provavelmente não haveria Paulo de Tarso. A contribuição, então, de Estevão e de outras personagens, Ananias, Gamaliel, Abigail, Barnabé, Simão Pedro, Tiago, Silas, Lucas, Nero, o corpo farisaico de uma forma coletiva, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Sem convivência, como cooperação? E para verificar a amplitude desse conceito, diz Emmanuel, recordemos que Jesus, nosso modelo e guia, nosso Senhor, nosso Messias, o divino construtor do orbe terrestre, onde agora nós estamos internados, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, ou seja, podendo o Cristo ter escolhido os melhores cooperadores que pudesse, que quisesse. Procurou a companhia de 12 auxiliares, bem simples, diga-se de passagem, a fim de apreender e empreender a renovação do mundo todo. Aliás, diz Emmanuel, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus. A força de Deus que equilibra tudo quanto existe, inclusive o próprio universo. Os bons espíritos vão dizer a Kardec, especialmente quando apresentam a lei divina, que Deus é reconhecido pela harmonia com que rege o universo. Mas a gente, nós pobres criaturas humanas, ainda convivemos, ainda confundimos na convivência cooperação com competição. Esquecemos que nós nos tornamos simpáticos ou não pelas ondas vibratórias que nos atraem ou repelem. Na psicanálise a gente chama de transferência, essa sintonia perfeita. A transferência é uma espécie de repetição, mas em moldes diferentes, utilizando como base, como substrato, os modelos das relações parentais com os nossos novos relacionamentos, por identificação. Mas isso não significa que nós ou os nossos ancestrais são ou somos o modelo, o padrão da moralidade. Muito pelo contrário. Os equívocos, inclusive, os erros, os defeitos, as angústias, os traumas que reprimimos se repetem, até que possamos elaborar. Recordamos no outro, repetindo para elaborar. O que alguns de nós chamamos de ressignificar. Então, aquilo com que a gente se afiniza, não necessariamente é o correto, o moral, o justo, e o outro, aquilo com que nós não sintonizamos, não simpatizamos, é o ruim, é a escória, é o iníquo. A identificação de ideais e sentimentos nos aproximam e podem nos levar a produzir afeições significativas. Mas aquele com quem nós não afinizamos não é, por isso, pior. Porque às vezes nós queremos ser esses padrões de moralidade do mundo, sentinelas da justiça, daquilo que é correto e honrado. E aí a gente despreza a diversidade humana
da própria subjetividade, tão complexa. Na questão 484 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec examina a afeição dos espíritos por certas pessoas, os espíritos dizem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou aqueles suscetíveis de se melhorarem. É por isso que nós vemos Bezerra de Menezes, Emmanuel, Viana de Carvalho, Alta de Souza e tantos outros bons espíritos simpatizando com Chico, que era um homem de bem, mas também era bastante maleável e suscetível de cada vez mais se tornar melhor. Os bons espíritos que tentam se aproximar de nós, não raro o fazem pelo nosso potencial, daquilo que a gente ainda vai se tornar um dia. Não porque a gente já seja um espírito bom. E os espíritos inferiores, respondem a Kardec, simpatizam com os homens viciosos, ou aqueles também que possam vir a ser viciosos. É uma questão de sintonia. Daí vem a afeição, pela semelhança de propósitos, de ideais enobrecedores ou de sensações. E aí, na convivência, não raro nós aguardamos os benefícios imediatos das relações. Daí vem essa sociedade, essas relações fluidas ou líquidas de que nos referia Zygmunt Bauman, esfriando a afetividade inicial. Muitos fugimos para uma vida não frustrante, insulados com esta solidão egoística. E aqui eu não estou falando no nosso momento, porque nós estamos ainda passando por um momento pandêmico, a nível mundial, portanto, em que o isolamento e o distanciamento social ainda são as melhores soluções apresentadas pelas autoridades médicas e sanitárias para conter a disseminação do vírus. Mas bem antes da pandemia pelo coronavírus, nós já tínhamos uma espécie de ódio à solidão egoística, porque há uma solidão estruturante, digamos, uma solidão ética, uma solidão que nos convida ao recolhimento, que nos convida à reflexão, a reavaliar quem nós somos, qual a delícia e o prazer de ser quem nós somos, a delícia e a dor de ser como nos constituímos, até para que possamos dar aquilo que há de melhor em nós para o outro. Compartilhar isso com o outro. E também usufruir daquilo que há de melhor no outro e não a sua pior parte. É por isso que na questão 768, os espíritos dizem a Kardec que sozinho o homem não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, o homem se embrutece e debilita. O ser humano se embrutece. A gente até consegue progredir intelectualmente através do autodidatismo, mas em termos emocionais, morais, é impossível. Como é que nós vamos desenvolver a paciência? Como se dará a prática da caridade, seja material ou moral, em regime de solidão? Se não houver um real sentimento de afeto, as amizades se desfazem. E esse período que a gente está vivendo é muito sensível. E eu não falo do coronavírus. Falo das eleições. Às vezes, algumas amizades não sobrevivem.
as eleições. E olha que o voto é secreto. Mas aquela briga de convicções que o outro precisa ser submetido às minhas verdades, tão comuns nos nossos dias. Começa com uma animosidade, aí vai crescendo para um debate, o debate já fica um pouco mais acalorado, vem uma dissensão que culmina na desconfiança e na ruptura das relações. Qual a necessidade real disso? Querer convencer o outro? Ou, por conta disso, fazer apologia a uma vida de reclusão? Na questão 770, os espíritos respondem a Kardec que os homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo praticam um duplo egoísmo. E aqueles nós também que utilizamos o coronavírus como desculpa para fugir do contato com o mundo, também. Veja que só muda as circunstâncias, só mudam os nomes, mas o egoísmo é o mesmo. Por que duplo egoísmo? Primeiro, que por conta de fugir do contato com o mundo, nós perdemos a grande chance de evoluir. Recordemos no Evangelho que a porta dos céus é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. É o nosso lema de nós espíritas. Então, fugir ao contato com o mundo, aí alguns dirão, eu posso fugir do contato com o mundo presencial, mas agora eu tenho o mundo virtual, em que eu posso conviver. É verdade. Mas essa convivência virtual dura apenas o tempo da conexão na internet. O tempo de uma live com interação, o tempo do estudo num grupo pelo Meet ou pelo Zoom ou por outra ferramenta, o tempo de interação pelo Facebook, pelo Instagram. E a convivência de dividir o saco de sal, como dizia minha avó? Porque um saco de sal dura bastante tempo, meses. Essa é a convivência mais difícil, porque é com quem a gente acorda, com quem a gente discute, com quem a gente reclama, que deixou a torneira muito apertada ou pingando, que está gastando muita luz, está muito tempo dentro do quarto, ou está muito tempo com a TV ligada, está com o volume muito alto, está falando muito no telefone, ou não atende às nossas chamadas. Essa convivência é feliz? Esse é o nosso tema. Se for, é alimento para a alma. Mas será que dá para ser sempre feliz? O que é felicidade? É a ausência das brigas? Isso parece que é um acordo de paz, não felicidade. A felicidade tem alegria presente, mas também tem tristeza. Tristeza e felicidade? E por que não? Felicidade é a nossa destinação, mas é também a nossa experiência atual. Mas aí vão dizer, em o Evangelho está escrito que a felicidade não é deste mundo. Mas de qual felicidade nós estamos falando? Há uma felicidade perene. Uma felicidade que se dá pelo exercício da lei divina, pela prática do amor, sempre. Quando falta amor, a felicidade está ausente, fatalmente. Então a felicidade não é deste mundo, porque infelizmente, no nosso mundo, a gente ainda não pratica sempre a lei de amor. E é nesses momentos que a felicidade se ausenta.
Mas todas as vezes que o amor está de algum modo presente, a felicidade aí faz morada. Numa cena de desencarnação dos nossos afetos amados, há tristeza? Muita. Pela saudade, pelas convivências do dia a dia, que agora não serão mais do mesmo modo. Mas a longo prazo há felicidade. Na recordação daqueles bons momentos. E de todas as boas lembranças que ficaram. E da esperança de reencontrar e por saber que a vida continua. Então, ainda há felicidade mesmo na tristeza. Então, convivência feliz não é o riso estampado no rosto o tempo inteiro, mas é a busca da construção do amor. Então, os bons espíritos vão dizer que aqueles que vivem em regime de reclusão absoluta, virtual e presencial, praticam um duplo egoísmo, porque, primeiro, não evoluem, acham que evoluem, e, segundo, se tornam inúteis. Alguém que vive só para si é inútil à economia social. Na economia divina, todos os seres humanos precisamos de amparo e afeição, é o que nos diz Joana. Ninguém existe completo, autossuficiente. Todos carecemos de tolerância, compreensão e bondade uns com os outros, para que possamos nos auxiliar com os recursos da lealdade, sem exigir dos outros um comportamento ou uma conduta irrepreensível, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência. O Espírito José diz mais ou menos assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas dos quais bem pouco fazem uso. No item 16. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. E quantas vezes a gente censura tendo cometido o mesmo equívoco, ou prestes a cometer? E é interessante, porque o Espírito José vai dizer assim, no finalzinho: sede indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Muito interessante isso. Então, meus amigos, já caminhando para o final, recordemos que conviver é um desafio. E a felicidade está nas nossas mãos. Depende da forma como a gente se conduz. Para dar um exemplo, recordemos Jesus. Na obra Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo de número 11, Amélia nos conta a célebre passagem do Tabor, a transfiguração no Monte Tabor. Ela intitula esse capítulo de O Tabor e a Planície. Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos, sobem no Monte Tabor. E lá se demoram, os discípulos chegam a adormecer. Quando acordam, de repente, por um grande barulho nos céus. Jesus transfigurado ao lado
a imagem de Moisés e Elias. E no meio das nuvens uma voz: Eis o meu filho, ouvi-o. Depois daquela cena fantástica, os discípulos ficam atemorizados por não entenderem o fenômeno. Mais tarde, Kardec vai explicar na obra A Gênese, que se tratava de um fenômeno de transfiguração, que a ciência espírita explica por conta dessa grande autoridade moral do Cristo. O fenômeno se fez, asseverando mais uma vez a sua procedência divina. Outros fenômenos de transfiguração mais comuns também se dão, o que comprova que o espírito exerce preponderância sobre as aparências corpóreas. E quanto mais progredido moralmente, mais isso fica claro. E aí, nessa obra, depois desse fenômeno, Jesus vai dizer aos seus discípulos: agora é preciso descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. É interessante porque a transfiguração não foi nada público, feito para as multidões, nem os seus discípulos todos participaram, apenas Pedro, Tiago e João. E tem um motivo para isso. Nem tudo é para todos. Mas após a transfiguração, Jesus pede, ordena que eles desçam. Diz ele: os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles, para que eles sejam as nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na planície, na terra. Este é um símbolo, o lugar mais baixo, plano, e o lugar mais alto, no monte. O paraíso, diz Jesus, seria para nós estranho presídio sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Desçamos, os homens, para quem eu venho, nos esperam. Jesus aqui faz uma reflexão perfeita. Do que adiantaria o paraíso sem aqueles que são os nossos afetos queridos? E aí a gente entende a renúncia do Espírito Alcione na obra Renúncia pelo Espírito Emmanuel, de retornar ao orbe terrestre na experiência carnal para ajudar a sua família que ficou para trás. Ajudá-los a subir como Jesus no Tabor, que depois retorna ao convívio com os homens. Então, meus amigos, convivência feliz é um alimento para a alma desde que nós saibamos o valor da experiência e a importância desse momento para que possamos progredir sempre. Que Deus abençoe ricamente a cada um e nos envolva com a sua santa paz. Vamos agradecer. Senhor Jesus, te agradecemos pela sua misericórdia sem fim. Muito obrigado pelo seu amor, por sua bondade hoje e sempre. Protege-nos e envolve-nos com a sua paz, encorajando-nos para a convivência e todos os seus desafios. Que o Senhor nos inspire e nos proteja hoje e sempre. Que Deus seja louvado. Muita paz a todos, meus amigos. Um grande abraço e uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Deus vos recompense. Até a próxima.
se Ele permitir.